Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu trouxe aqui outra oração para compartilhar com vocês, tá? E o nome dessa oração é Mudando o Coração. E a oração diz assim: Pai, reconheço que muitas vezes tenho orado esperando uma mudança visível, uma resposta clara que alivie minhas preocupações, que me tire de um lugar e me leve para outros em um estalar de dedos. Mas sei que o Senhor nem sempre irá alterar o cenário como eu desejo. Peço perdão por minha impaciência e por duvidar de teu amor, quando eu deveria estar confiando mesmo no silêncio. Ajuda-me a entender que mesmo quando não vejo mudança externa, o Senhor age internamente e no tempo certo tudo irá se transformar, inclusive eu. Que eu aprenda a oração madura que Jesus fazia, aquela que entrega o controle, que coloca meu querer sob teu querer. Ensina-me a orar não apenas pelo alívio, mas para que meu coração seja moldado pela tua graça, para que meu interior se renove, mesmo que minhas circunstâncias não se movam. Deus, derramo tudo aos teus pés, minhas decepções, feridas, angústias, alegrias, sonhos e desejos mais íntimos. Que minha percepção do orar não fique presa ao que vejo, mas àquilo que teu coração tem preparado para mim. Conceda-me paz além do entendimento. Que em meio à tempestade, minhas mãos ainda se levantem em adoração e meu coração permaneça confiante te adorando. Que eu possa habitar nessa paz, mesmo quando o vento sopra forte, porque sei que o Senhor permanece me sustentando com tua fidelidade. Obrigado por tua fidelidade e amor único e indestrutíveis, por me fortalecer e ensinar meu coração a crescer e ser moldado nos mais diversos momentos, mesmo quando minhas expectativas falham. Agradeço por não fechar os ouvidos às minhas orações, por mais que minúsculas perto do Senhor. Obrigado por ouvir meus planos, cuidar de mim e trabalhar em algo que é mais precioso do que aquilo que desejo. Que meu louvor não dependa dos resultados, mas de quem tu és. Que a minha fé floresça no silêncio e que meus dias sejam repletos de gratidão, confiança e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Dia 17 de outubro. E o devocional de hoje é referente a 1 Samuel, capítulo 27.
versículo 1. Versículo 1, né? Vamos ler o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 27. Davi entre os filisteus. Uma introdução desse capítulo diz assim: pela segunda vez, Davi foge para junto de Aquis, governador da cidade de Gate. Durante os 16 meses que Davi e os seus homens passaram entre os filisteus, eles atacaram os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, povos inimigos de Israel. No entanto, Davi sempre dizia a Aquis que ele estava atacando os israelitas e seus aliados. E o capítulo inicia assim: Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas 2 mulheres, Ainoã e Jezreel. Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena, para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles, desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres, e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate, e Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra de Queneus, ou a terra dos Queneus. Davi matava todos, homens, mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Vamos para o devocional de Spurgeon.
pensamento do coração de Davi, neste momento, foi falso, porque ele certamente não tinha fundamento para acreditar que a unção de Deus lhe concedera por meio de Samuel teria sido, no fim das contas, um ato vazio e sem significado. Em ocasião alguma, o Senhor havia abandonado seu servo. Ele havia sido colocado, muito frequentemente, em posições arriscadas, mas nenhum fato ocorreu sem que a intervenção divina não o tenha livrado. As provações às quais ele havia sido exposto foram variadas. Não tiveram uma única forma, mas muitas. Ainda assim, ele que enviou a prova também determinou graciosamente um modo de escape. Davi não podia escolher aleatoriamente uma passagem do seu diário pessoal da qual pudesse dizer: aqui está uma prova de que o Senhor me abandonará, pois a tendência geral de sua vida havia provado exatamente o contrário. Ele deveria ter considerado o seu defensor. Aliás, ele deveria ter considerado o que Deus havia feito por ele, para saber que o Senhor ainda seria seu defensor. Porém, nós não duvidamos da ajuda de Deus exatamente da mesma maneira, com certeza. Duvidamos. Não se trata de desconfiança sem motivo. Alguma vez tivemos alguma pequena razão para duvidar da bondade do Pai? Não mesmo. Sua bondade não tem sido admirável? Ele falhou sequer uma vez para que tenhamos justificativa para nossa crença sem fundamento? Ah, não. Nosso Deus, em momento algum, nos abandonou. Tivemos noites difíceis e escuras, mas a estrela do amor brilhou em meio à escuridão. Passamos por conflitos severos, mas sobre nossas cabeças ele segura o escudo que nos defende. Passamos por muitas provas, mas nunca em nosso detrimento, sempre para nossa vantagem. E a conclusão de nossa experiência passada é que aquele que esteve conosco em 6 provações não nos abandonará na 7ª. O que sabemos sobre nosso Deus fiel prova que ele nos sustentará até o fim. Não concluamos então o contrário ao indício. Como podemos ser tão mesquinhos a ponto de duvidar de nosso Deus? Senhor, derruba a Jezabel de nossa incredulidade e deixa que cães a devorem. Amém. É isso, gente, é isso mesmo. Muitas vezes, por causa da dificuldade também, nós duvidamos do Senhor. A gente pensa até que ele nos abandonou muitas vezes, né? Por causa da prova que passamos.
Muitas vezes também, nós que nos distanciamos de Deus, Ele nunca se distancia da gente. Nós que queremos fazer do nosso jeito, andar pelas nossas próprias pernas. E isso acaba nos distanciando de Deus, né? Sem falar dos prazeres da carne também, né? Que são, aos nossos olhos, parecem bons, mas são horrorosos. E aí, gente, por causa da nossa por causa dos desejos da nossa carne, a gente acaba fazendo coisas que nos distanciam de Deus. E também muitas vezes somos incrédulos, né? No sentido de que a palavra de Deus já diz a resposta pra gente, mas a gente quer uma prova visível. Ou seja, isso acaba sendo incredulidade nossa, né? A gente precisa ver, muitas vezes. Muitas vezes a gente duvida da provisão de Deus, da sua soberania, da sua graça, da sua... Enfim, nós somos incrédulos, muitas vezes. E temos que ser transformados em nosso coração e nossa mente. E é isso. Vamos para a leitura em Salmos agora. Salmos 23. Salmos de número 23. Que diz assim a palavra do Senhor. Deus, o nosso pastor. Esse salmo é muito bonito. Hino de confiança. Hino de confiança em Deus, que ama as pessoas e cuida delas. Primeiro, Deus como pastor, versículos 1 a 4. Na introdução, tá, gente? E segundo, Deus como hospedeiro, versículos 5 a 6. E o Salmos inicia assim. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, e me guia por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu, ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Salmo é muito bonito, gente. Vamos para algumas referências e comentários. Salmo 23. Salmo 23, título hebraico. Referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Pastor. A figura é de um pastor de ovelhas. Em várias partes,
A figura é de um pastor de ovelhas. Em várias partes das Escrituras, Deus é apresentado como pastor do seu povo. Referências: Gênesis 40, capítulo 48, versículo 15, capítulo 49, versículo 24, Salmos 28, versículo 9, Salmos 77, versículo 20, Salmos 78, versículo 52, Salmos 80, versículo 1, Isaías, capítulo 40, versículo 11, Jeremias, capítulo 31, versículo 10, Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 31. Assim também Jesus. Referência: Jó, capítulo 10, versículo 11 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Nada me faltará. Referência: Salmo 34, versículo 9 a 10. Isso significa, como o próprio Salmo diz, que terei descanso. Versículo 2. Forças renovadas. Versículos 3, parte A. Versículo 3, parte A. Orientação segura. Versículo 3, parte B. Coragem. Versículo 4, parte B. Proteção. Versículo 4, parte D. Alimento. Versículo 5, parte A. Reconhecimento. Versículo 5, parte C. Bênção sem fim. Versículo 5, parte D. O amor de Deus. Versículo 6, parte A. E a presença de Deus para sempre. Versículo 4, parte C. E versículo 6, parte C e D. Salmo 23, versículo 3. Renova as minhas forças. Forças físicas e espirituais. Referências: Salmo 19, versículo 7. Salmos 73, versículo 26. E Isaías, capítulo 40, versículo 31. Guia. Referência: Salmo 5, versículo 8 e Salmo 31, versículo 3. Caminhos certos. Referências: Salmo 5, versículo 8, Salmo 139, versículo 24, Provérbios, capítulo 11, versículo 12, capítulo 8, versículo 20, capítulo 16, versículo 25. Como ele mesmo prometeu. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: por amor do seu nome. Deus é fiel à sua palavra, cumprindo o que prometeu. Ele livra o seu povo do mal e o guia com todo o caminho. Salmo 23, versículo 4. Vale escuro como a morte. Muitas vezes entende-se isso como o vale escuro da morte. Referência Salmo 44, versículo 19, Salmo 107, versículo 10 e 14, e Jó, capítulo 10, versículo 21 a 22. Não terei medo. Referência Salmo 46,
versículo 3. Estás comigo. Referência, Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Salmos 16, versículo 8. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Me proteges e me diriges. É isso que quer dizer o texto hebraico quando fala sobre o teu bordão e o teu cajado, instrumentos que o pastor usa para afastar animais ferozes. Protege com o bordão. E para guiar as ovelhas, dirige com o cajado. Nesse caso, a mudança optou Nesse caso, a tradução optou pela desmetaforização. Desmetaforização. Capítulo 23, versículo 5. Um banquete. Talvez uma refeição tomada logo depois da apresentação de um sacrifício de gratidão. Referência, Salmos 22, versículo 26 e Salmo 36, versículo 8. Tu me recebes como convidado de honra. Isso traduz o texto hebraico que traz: unges a minha cabeça com óleo. O hospedeiro costumava saudar os convidados pondo óleo perfumado na cabeça deles. Referência, Lucas, capítulo 7, versículo 46. Enches o meu copo. Figura de felicidade e bênçãos. Referência, Salmo 16, versículo 5. E por fim, bondade. Referência, Salmo 25, versículo 6. Na tua casa. Referências, Salmo 5, versículo 7. Salmo 27, versículos 4 a 6. E é isso, gente. Salmo de número 23. Que Deus os abençoe.